Bem-vindo a mais um vídeo e vamos resolver hoje algumas questões sobre artigos. Primeira questão. Julgue o item que se segue. De acordo com a classificação oficial dos artigos, eles podem ser definidos, indefinidos ou ambíguos, que engloba as classificações de artigo definido e artigo indefinido simultaneamente, certo ou errado? Então, nós temos aqui a divisão dos artigos, eles são divididos em definidos e indefinidos, né? E o que são os artigos? Os artigos são palavras que antecedem os substantivos, né? Que vêm antes dos substantivos para indicar se esse substantivo é definido ou indefinido, vai indicar também o seu gênero e número, né? Então, quando eu falo aqui, ó, o, no exemplo aqui, ó, o gato, então esse o ele vai concordar com o substantivo em gênero e número, né? Ele vai dizer se ele é masculino ou feminino, se está no singular ou no plural, né? Então nós temos o a, o os e o as, né? Ó, as flores, os cães, a menina. Então vai concordar em gênero e número. E temos os artigos indefinidos seguindo essa mesma lógica, né? Ó, uma, uns e umas. Também concordando aqui, né, com o substantivo, ó, um livro, né, masculino singular, uma casa, feminino singular, uns amigos, umas canetas. Então, o artigo vai concordar com o substantivo, né, em gênero e número. Então, voltando aqui para a nossa questão, a questão diz que os artigos podem ser definidos, indefinidos ou ambíguos. Isso está o quê? Errado, né? Não existe essa classificação aqui, ambíguos. Os artigos são definidos ou indefinidos. Vejamos aqui a próxima questão. O passarinho recuperou a consciência. Na frase acima, o termo sublinhado, ou seja, né, aqui ó, o termo sublinhado exerce a função de. Então, bem simples a questão, a função de artigo, né? Nós temos aqui, ó, o substantivo e o artigo, né, está aqui antecedendo o substantivo. Então, que artigo é esse? A questão não detalhou, ela só quer saber, né, aqui a função. Então, nós temos aqui o artigo, esse ozinho é o quê? Artigo definido. Quais são os artigos definidos? O, a, os e as. Artigo definido masculino singular, tá? Nós temos o masculino no singular e no plural, né? O e os. No caso aqui, o passarinho masculino singular. Então, questão bem tranquila. Próxima questão. Como a qualidade de sono afeta a sua saúde? Aqui é o título de um texto. O texto tem várias linhas, se não me engano, umas 15 linhas, porém só importa para a gente o que está na linha 1, né? A questão que é o quê? Ó? Na linha 1, a palavra que preenche corretamente a lacuna é. Então, qual a palavra que cabe aqui nessa linha, né? Nessa lacuna. Então, ó, durante, tracinho, sono. Então, aqui nós temos um artigo no tracinho e sono é um substantivo masculino que está no singular, certo? Sono, né? Aqui não tá sonos, tá sono, então singular. Se é masculino, ó, então a gente já elimina o item A, o item B, aqui o item D, sobrou o C e o E, que são artigos no masculino, o e os. Como eu sei que aqui está no singular, então só pode ser o quê? Durante o sono, né? Então, o gabarito aqui é a letra C. As questões que envolvem artigo são questões simples, né? Ó, então, durante o sono. Não tem aqui muito o que errar, tá? Durante o sono. Beleza? Então, gabarito letra C. Próxima questão. Essa questão aqui, bem simples, como as outras, a banca só quis pegar aquele candidato que está desatento, né? Então, veja só. O artigo acompanha o substantivo de forma a indicar seu gênero e número. Por exemplo, os artigos indefinidos incluem os termos o, os, a e as. Qual é o problema aqui, ó? A questão colocou indefinidos, né? Tá errado. No caso aqui, o, os, a e as são artigos definidos. Então, aqui está errado, né? Os indefinidos são um, uma, uns e umas. Beleza? A questão aqui só trocou, né? Quais são os artigos definidos e os indefinidos. Então, cuidado para não ler rápido a questão e acabar errando algo simples como isso aqui, né? Esse comecinho aqui do in deixou a questão errada. Próxima questão, assinale a alternativa em que a palavra destacada é um artigo indefinido, né? Indefinido.
Bem tranquilo. Quais são os artigos indefinidos? Uma, uns e umas. Então, veja, ó, a única opção que tem um aqui, né, ó, é a letra C, já é o nosso gabarito. Aqui no item A nós temos um artigo definido masculino singular, artigo definido feminino singular e artigo definido masculino plural, sobrando para a gente apenas o item C, né, ó, um projeto de conservação muito bem elaborado. A gente viu no começo da aula que os artigos são definidos e indefinidos. Agora vamos ver aqui rapidinho quando usar cada um, né? A gente viu que os artigos definidos são ó, o, a, os e as, e os indefinidos são uns e umas. Agora vamos ver na prática quando usar cada um deles, né? Vamos ver aqui, ó. O artigo definido usamos quando o substantivo é conhecido, específico, já mencionado ou único. Então, alguns exemplos. O livro que você me emprestou é interessante. Esse livro não é qualquer um, é um livro específico, é aquele livro lá que você me emprestou. Nós sabemos de que livro eu estou falando, né? Aquele livro que você me emprestou. Outro exemplo, ó. As crianças da sala estão brincando. Então, eu sei que crianças são essas, né? As crianças da sala, não são crianças aleatórias. A gente sabe, né? Quando eu te falo as crianças da sala estão brincando, você vai saber que crianças são essas. Então, aqui, ó, a lua está cheia hoje e o sol nasceu cedo. Então, é específico, né? Você sabe que lua é e que sol é. Quando eu falo para você que a lua está cheia, você vai entender que lua é essa, e da mesma forma o sol, né? O sol é único, é específico. Então, o sol nasceu cedo, só tem esse sol aí que você já conhece. Então, são coisas definidas, conhecidas, específicas. Por isso, eu vou usar o artigo definido. Agora, sobre os artigos indefinidos, né? A gente vai usar quando o substantivo é o quê? Indeterminado, genérico, ainda não mencionado ou não específico, né? Algo genérico. Então, por exemplo, vi um cachorro na rua. Um cachorro pode ser qualquer cachorro, não sei que cachorro, não sei que cachorro é esse, né? Se eu disser vi o cachorro da vizinha, você vai saber que cachorro é. Agora, se eu disser vi um cachorro, pode ser qualquer cachorro. Outro exemplo, ó, preciso comprar uma caneta. Eu não especifiquei que caneta é essa, uma caneta, não importa qual, é azul, é preta, é cristal, é 07, é não sei. Eu preciso de uma caneta, qualquer uma vai me servir, certo? Outro, ó, ele ficou esperando por uns minutos. Quantos minutos? 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos? Não sei, é uma quantidade indefinida. Só sei que foram alguns minutos, né? Ficou esperando por uns minutos, certo? Então, aqui a gente vai usar o artigo indefinido, né? Porque é algo que eu não sei, não é específico, é indeterminado, tá bom? Então, aqui é um breve resumozinho para você saber quando utilizar o artigo definido e o indefinido. Vamos para mais uma questão. Veja só. A Freedom House atribui uma pontuação de 0 a 100 para vários indicadores vinculados à questão, como o acesso à internet, os limites ao conteúdo ou as violações a seus direitos dos usuários. Assinale a opção que contém uma expressão acompanhada de um artigo na sua forma simples. Então, a questão que é um artigo na forma simples. O que é isso aqui? O que é que a questão quer dizer? A questão quer um artigo que esteja sozinho. Nós podemos ter uma preposição mais um artigo, né? Ó, preposição mais artigo em alguns itens, mas a questão quer só o artigo na forma simples, onde tem um artigo sozinho. Então, vejamos, aqui no item A tem, ó, a Freedom House, né? Aqui, esse A, ó, é um artigo, então já é o nosso gabarito. Ele está na forma simples, porque não está acompanhado de nenhuma preposição. Já nos outros itens, olha só, no item B, ao conteúdo, esse ao, o que é que forma aqui, ó? É a preposição a mais o artigo o, que forma o quê? Ao. Então, tem esse artigo o, mas ele está acompanhado da preposição a, logo ele não é um artigo na sua forma simples, como no item A, certo? No item C, ó, nós temos aqui o a craseado. O que é isso aqui? É a preposição a mais o artigo a, que forma o a com crase, né? Então, novamente, não está na forma simples. Mesma coisa no D, ó, acraseado. Preposição a mais artigo a.
No item E, nós temos aos direitos. Então, nós temos aqui, ó, preposição a mais artigo os, né? Que forma o quê, ó? Aos, né? Então, aos direitos é uma preposição mais um artigo. Então, a única opção aqui que tem um artigo na forma simples, ou seja, um artigo que não está acompanhado de preposição, é o item A, né? Que tem aqui, ó, a Freedom House. Vamos para mais uma questão, como é aqui o nosso enunciado, ó. E tem mais. O artigo é tão preciso na definição de gênero, ou seja, masculino e feminino, né? Que a mudança do mesmo numa palavra pode mudar o sentido. Nesse trecho, o autor cita como exemplo a palavra rádio. Das palavras abaixo, aquela em que o emprego do artigo produz o mesmo efeito do exemplo do texto é alface, dentista, estudante e cabeça. Então, aqui a palavra rádio está no texto, ó, esse texto aqui. Não precisa a gente ler o texto inteiro. Vamos só tratar aqui do exemplo que o texto traz. Aqui, ó, exemplo: o rádio, aparelho, a rádio, emissora. Então, veja que rádio está escrito da mesma forma, é pronunciado da mesma forma, mas quando eu coloco aqui o artigo ó, o e o artigo a, muda de sentido. Quando eu falo o rádio, estou falando do aparelho, né? O aparelho de rádio. Quando eu falo a rádio, estou falando da emissora, a Rádio Jangadeiro, a Rádio FM, a Rádio 93, não sei o quê, 99,1, a emissora. O rádio quebrou. Estou falando do aparelho, né? Então, o artigo fez aí com que houvesse mudança de sentido. Então, a questão quer aqui quer saber disso aqui, ó. Das palavras abaixo, aquela em que o emprego do artigo produz o mesmo efeito do exemplo do texto é. Então, aqui, quando eu coloco o artigo, alguma dessas palavras também vai mudar de sentido. Então, vejamos, ó. Alface. Se eu colocar aqui, ó, o alface, a alface. Primeiro que o alface não existe. A gente tem mania de falar o alface. Muita gente fala o alface. Mas alface é uma palavra feminina, tá? É a alface. Então, não tem como mudar o sentido porque não existe esse artigo o antes de alface, tá? Então, o item A já está descartado. No item B, nós temos dentista. Eu posso colocar o dentista e posso colocar a dentista, dá certo do mesmo jeito. Vai mudar o sentido? Não vai. Quando eu falo o dentista ou a dentista, você vai entender que eu estou falando do profissional ali que cuida de dente, né? Então, tanto no masculino como no feminino. Mesma coisa para estudante, ó. Eu posso falar o estudante ou a estudante. É aquela pessoa que estuda, né? Não vai mudar o sentido. É o rapaz ou a moça, o estudante, a estudante, mesma coisa. Já no item D, que é o nosso gabarito, se eu falo o cabeça, tem um sentido, ó, o cabeça. Quando eu falo fulano é o cabeça do esquema, fulano é o cabeça do projeto. Quando eu falo o cabeça, eu estou me referindo àquela pessoa que é um líder, ou é um chefe, ou é o responsável, é o cabeça por determinada coisa, o cabeça de determinada coisa. Agora, quando eu falo a cabeça, eu estou me referindo a uma parte do corpo. Então, mudou completamente o sentido. Quando eu coloco o o, né, o artigo o, quando eu coloco o artigo a antes da palavra cabeça, eu tenho que ver o contexto daquela situação, né? Estou falando de quê? Estou falando de uma pessoa que é um líder, o cabeça, ou estou falando de uma parte do corpo, a cabeça? Então, aqui mudou o sentido da mesma forma que mudou antes da palavra rádio. Então, o nosso gabarito é a letra D. E para a gente encerrar, vamos ver aqui essa última questão. Ó. Assinale a alternativa em que o artigo definido esteja empregado corretamente. Então, bem tranquilo. Ó. Quando você falar, quando você ler a frase, você já vai ver que não está fazendo muito sentido aquilo ali. Ó. O menina estourou a balão. Não fica sem o som quando você fala, não tem condição de estar certo. O menina, não dá, né? Aqui é o quê? A menina estourou o balão. Então, errado. No item B, o alface está muito bonita. A gente viu que não existe o alface, é a alface, né? Alface é uma palavra feminina. A alface está muito bonita. No item C, o macacão não coube na Fernando. Aqui ou você coloca no Fernando
ou na Fernanda, né? Então, você vai corrigir do jeito que você achar melhor aí, ou os dois no feminino ou os dois no masculino. E o item D, que é obviamente o nosso gabarito, ó, o rato, né? Os dois aqui, ó, masculino singular, roeu a roupa, os dois no feminino singular, do rei. O rato roeu a roupa do rei. Então, nosso gabarito, letra D. Obrigada por assistir e veja mais questões clicando nas telinhas. Um grande abraço.